Eu tive, assim, o Golias, cara, pedi conselho pra Golias, Ronald Golias, na época que eu entrei na praça. Maurício fala sobre como era Costinha nos bastidores. O Costinha era muito mal-humorado. E fala da amizade e da ajuda que recebeu do grande Tutuca. O Tutuca, lembra do Tutuca? Lembro. Comediante, Chico, como é boa essa secretária. Se ela me desse em bola. Maurício conta o episódio hilário do grande Tutuca. Ele é de circo, família de circo, né? E ele foi chamado pra trabalhar no circo pra fazer a Paixão de Cristo. E ele ficava com aquela tipo, uma fralda, né? Aquele pano. Crucificado. E, cara, em cena, eu tinha crise de riso, porque ele era muito engraçado. E cada hora ele vinha com um negócio diferente, não era nunca a mesma interpretação. E conta em detalhes como as coisas deram errado na apresentação. Ele tava sem cueca, conforme ele se movimentou assim, ele com as mãos amarradas, cara, o periquito dele ficou pro lado de fora. E o circo começou a rir, não podia ir. Não era comédia. Sim. E quanto mais ele mexia a perna assim, ó, pra tentar tapar, o pescocinho de frango dele mais saía. E aí, cara, foi um... Fala sobre a repercussão da imprensa por causa do ocorrido. A imprensa na época, né, caiu de pau. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Imagina, camarim de comediante, camarim da praça. É mais divertido às vezes até do que a gente chegar no banco lá, porque a gente fica ali à vontade, cada um conta uma história. Tem pessoa tem o Tubinho, que ele faz, tem circo, tem o Saulo Laranjeira, que vem de Minas Gerais, tem o pessoal do Rio Grande do Sul. Então cada um tem uma ali, uma história. É coletivo? Camarim? Não, são muitas pessoas, mas são vários camarins e cada um fica um grupo em cada camarim. E a gente fica ali contando. Agora, assim, de história engraçada, assim, cara, eu quando comecei, não é nem de camarim, de bastidores, né? O Tutuca, lembra do Tutuca? Eu lembro. Comediante, Chico, como é boa essa secretária. Lembro. Se ela me desse em bola. Esse cara me ajudou pra caramba, Escola, né, né, cara? filho? Esse cara me ajudou demais. Foi um dos primeiros que esticou a mão assim pra mim. Falou, vamos lá. Aí me levou para trabalhar, me chamou para trabalhar com ele numa peça que ele fazia. Ele fazia o Magnólio, fazia uma bicha que apanhava do Armando, que era o cafetão dele. Aí ele me chamou para fazer. E eu fui na casa dele, ele morava no Jacaré. Ele nasceu, foi criado e morreu ali no Jacaré, perto do ponto final do 474, cara. Tem uma subida assim, tinha um condomínio, ele morava ali. Aí eu tava na rádio, ele falou, me ligou, alô, fala, quem tá falando? Ele, sou eu, Tutuca, ô Manfrini, dá um pulinho aqui em casa pra gente conversar sobre a peça. E o cara eufórico, falei, cara, vou na casa do Tutuca, bicho, o Tutuca me chamou pra trabalhar com ele. Fiquei maluco, cheguei lá. Aí ele abriu, e ele era muito engraçado naturalmente, ele só exagerava quando ele estava atuando, mas naturalmente ele era muito engraçado. Tem uns caras que são muito engraçados naturalmente. E eu fãzão dele desde criança. Cheguei na casa dele, ele... Ô, meu filho, entra aí, fica à vontade aí. Aí, aquilo pra mim já era... Aquilo dali já era engraçado. Já era engraçado. Ele não é um personagem, é ele. Ele falava desse jeito assim. Aí eu não podia ficar rindo, né, cara? Sei lá se o cara ia ficar puto. Aí entrei, fiquei assim no sofá. Ele, a gente vai conversar aqui, eu vou passar algumas informações pra você da peça, aí você vai decorando e você vai... É só decorar que a gente ensaia, é fácil. E eu segurando o riso, que era muito engraçado. Falei, não vou rir na cara do cara aqui. Nisso tocou o telefone da casa dele. Ele, instantinho só. Alô? Ulisver Baptista ao seu dispor. Ulisver. Aí que eu descobri que o nome dele era Ulisver. Aí, tá. Não, eu coloquei, anunciei no jornal aí, o Opala, pra vender. Eu tenho Aí começou a conversar com o cara. O cara ligou, o cara viu o anúncio, o cara nem sabia que era ele, era Ulisver. Aí ele falou assim... Não, coloquei, eu tenho 2 Opala, né? Aí coloquei um pra vender, que é que minha garagem não cabe. Só cabe um Opala e eu tenho um cupê e eu tenho 2 Opala cupê, um cinza e um vermelho. O cinza fica lá fora, o vermelho fica na garagem. Não tinha nada a ver ele contar isso pro cara. O cara só queria saber o preço do Opala. E ele começou a conversar com o cara. Aí falou assim... Aí eu vou vender o cinza, porque, porra, eu coloco lá embaixo da amendoeira, meu filho. Porra, os pardal cagam o carro todinho, o carro fica todo emporcalhado de cocô de pardal. Já coloquei uma placa lá,
cartaz, por favor, não fazer cocô no carro. Mas, pô, o Pardal não sabe ler, aí caga até na placa. Meu irmão, e eu fiquei imaginando o cara do outro lado. Cara, e eu comecei a querer rir, cara, e não conseguia segurar. Ah, antes de uma pala, eu tive um Escort Hobby, né? Mas aí, porra, era Escort Hobby, roubaram. E aí eu rachei o bico. Aí ele olhou assim, aí eu fiquei com medo de me dar esporro, né? Tipo, você tá rindo de quê, irmão? Escort Hobby roubaram. Já tive Monza também, aquele Monza, puta que pariu. Aquele Monza, ele fala muito puta que pariu. Puta que pariu, aquele Monza tinha um kit de 10 fusíveis. Aí, porra, aí queimava um fusível. Porra, você tinha que comprar o kit inteiro. Eu apelidei aquilo de kit fode. Cara, ele é muito engraçado. E aí, cara, aí eu fiquei sem graça e ele, quanto mais ele falava, mais eu ria. Só que ele era o natural dele. E ele estava acostumado com as pessoas rindo com ele. Então, pra ele, não foi incômodo nenhum. E aí, eu comecei a viajar com ele. O Coelho Lima, da Rádio Tupi, já tinha trabalhado com ele. Eu contei isso pra ele. Eu falei, o Tutuca, você tem que combater, porque senão ele vai fazer você rir. Inclusive em cena, porque é natural dele. E, cara, em cena, eu tinha crise de riso, porque ele era muito engraçado. E cada hora ele vinha com um negócio diferente. Não era nunca a mesma interpretação. E aí, o Coelho Lima falou, cara, tenta combater isso, porque senão ele vai, sem querer, ele vai te desconcentrar sempre. E aí, como eu fazia o cafetão dele, fazia o Armando, não tinha uma cena lá que ele vinha fazendo Magnólio, né? Aí a gente encena lá na região dos Lagos, Araruama, sei lá, num clube. Aí ele vem assim, eu peguei e dei um tapa na bunda dele, assim, do Magnólio, e ele não esperava. Aí ele não esperava também, ele deu uma risada assim, ficou um negócio meio assim. Aí ele começou a entender também que eu também tava me soltando pra poder brincar. E a gente conseguiu se controlar. Mas, cara, teve uma... essa não dá pra contar aqui. Essa não dá. Sim, não dá. É pesado. O que aconteceu com ele. Mas aí tem religião no meio, é pesado. O que aconteceu com ele foi engraçadíssimo, cara. Eu vou só resumir aqui, não vou falar propriamente. Ele é de circo, família de circo, né? E ele foi chamado para trabalhar no circo para fazer a Paixão de Cristo. E ele ficava com aquela tipo uma fralda, né? Aquele pano crucificado. E aí, cara, ele fazendo o circo cheio, na Paixão de Cristo, o circo cheio. O Cristo ficava assim com a perna, né, supostamente pregada, e ele tava sem cueca. Conforme ele se movimentou assim, ele com as mãos amarradas, cara, o periquito dele ficou por lá de fora. E aí, o circo começou a rir, não podia rir, não era comédia. Sim. E quanto mais ele mexia a perna assim, ó, pra tentar tapar o pescocinho de frango dele, mais saía. E aí, cara, foi um como é que fala assim, um vexame total. A imprensa na época, né? Caiu de pau. Caiu de pau em cima dele. Detalhe, cara, mas aquilo fez um sucesso. Aí no outro dia da Paixão de Cristo, o circo estava lotado. E não teve esse problema. Ele colocou uma cueca e não aconteceu isso. E aí o circo começou a vaiar, porque todo mundo foi ali para ver, achando que aquilo tinha feito parte. Cara, mas muito, tu era fabuloso, me ensinou bastante. Eu tive, assim, o Golias, cara, pedi conselho para Golias, Ronald Golias, na época eu entrei na praça, era assim, fenomenal também. Tem uma história por trás, que a gente já viu o Paulinho Gogó, acha que o cara foi ali, criou um personagem, pronto, né? Mas tem uma história. As pessoas só veem a ponta do iceberg. O iceberg, o menor que fica pra cima, a base que fica lá embaixo. Mas é normal também, a pessoa não sabe, não tem informação sobre isso. E tem o contrário também, né? Do cara que é serião e só solta na peça ou na gravação. Tem humorista que, às vezes, ele é mais sério. Assim, a maioria é tudo brincalhão. A maioria são da zoeira, de ficar ali, são bem humorados. Um ou outro, assim, que é... Disseram, eu não conheci pessoalmente, disseram que o
Costinha era muito mal-humorado. Não sei se algumas pessoas já me falaram que ele era muito mal-humorado. Encontrava com ele. É engraçado, né, cara? E era, o cara, era um ação. O cara, né? Virava aquele monstro. Porque é profissão, entendeu? Tem gente que acha que eu sou engraçado o tempo inteiro. A gente tá à vontade aqui, a gente vai se soltando, a gente vai brincar. Mas tem gente que acha... uma vez eu vinha de Belém do Pará, eu ia pra região, eu ia pra sul de Minas. Então eu fiz um show em Belém do Pará, tinha que pegar o voo 2 horas da manhã, pra poder chegar no Galeão 6 horas e pegar o carro pra poder ir pro sul de Minas. Pegar a Dutra, pegar a Serra da Mantiqueira e ir pro sul de Minas. Cara, eu e meu produtor, passei ali no raio-x, tinha umas 3 pessoas que ficam ali. Bom dia, bom dia. Falei, normal. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Passei o raio-x. Foi lá. Meu produtor vinha atrás, passou. Quando chegou ele falou, cara, ó, como é que pode? Você passou, você deu bom dia, cumprimentou todo mundo. Quando você saiu, eles não sabiam que eu tava contigo. Um falou pro outro assim, nossa, antipático, né? Nem parece que é humorista, né? 2 horas da manhã, às vezes a pessoa achava que ia chegar ali, e aí, fechamento, esse raio-x aí. Botei minha cueca aí na... O cara acha que você vai chegar assim. Mas isso também é normal que a pessoa ache que você é o tempo inteiro assim. Como é que pode? Ela só te vê assim, entendeu? Ela não conhece o outro lado. Eu cumprimentei. Agora, se eu passasse e não falasse nada, tudo bem. Pô, o cara antipático, nem cumprimentou. Eu cumprimentei todo mundo, mas o cara acha que você vai fazer sempre uma brincadeira a todo momento. E o cinema? Você sempre quis fazer cinema? Não. Foi convite não. também? O cinema aconteceu... acho que eu contei isso lá na rádio, por causa do Alexandre Frota, cara. O Alexandre Frota, ele fazia Batman e Robin lá na praça. Sim, eu lembro. A dupla Batman e Robin. E o Frota, ele não é forte, o Frota ele é grandão. A estrutura do corpo do Frota é grandona. Ele fazia o Robin, ele fazia um Robin gigante, né? E o filho do Saulo Laranjeiro, o deputado João Plenário, fazia o Batman, pequenininho. Teria que ser o contrário, né? Aí eu tô saindo do estúdio, o Frota tava entrando pra gravar. E aí ele já vinha de Robin assim, aí... E aí, Gogó, beleza, irmão? Ele fala aí, Frota, beleza? Como é que foi a gravação aí, tudo beleza? Eu falei, tranquilo. Porra, aqui, do nada ele falou assim, porra, por que tu não faz um filme, meu irmão? Eu falei, o quê? Um filme? Aí, porra, o Frota falando por que tu não faz um filme, eu já fiquei assim, né? Pô, não dá pra ser só Unifanjo, não? Tem que ser mais pesado. Aí eu falei, porra, que horário Tem que ser o Hot. pra fazer um convite desse, fazer um filme com Frota. Imaginei, né? Imaginei o estrago que não ia ser na minha vida. Tutuca era um grande humorista e, além de ser hilário dentro e fora das câmeras, era também um grande ser humano, assim como Ronald Golias e Maurício Manfrini. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.